Nossas Bíblias em João, capítulo 14, versículo 1. João, capítulo 14, versículo 1. Antes desta leitura, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Perdi a conta quantas vezes já estivemos nesse lar. Várias vezes, e agradecemos a Deus por todas essas oportunidades que foi proporcionada pelo casal Diaconisa Maria do Carmo e o nosso irmão Oséias. João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O tema da nossa reflexão nesta noite é uma pergunta. É a seguinte pergunta: como combater o desespero? Como combater o desespero? Nós vivemos uma época onde as pessoas não experimentam a esperança. E não experimentando a esperança, acontece exatamente o oposto, o desespero. E essa palavra desespero significa a perda da esperança. E esta esperança, ou esta perda da esperança, ela pode ser parcial, ou ela pode ser total, e as consequências que pode levar exatamente a perda da esperança. E quando nós pensamos em esperança, poderíamos imaginar que existem muitas pessoas que oferecem soluções, que oferecem fundamentos para a esperança, mas que na realidade aquilo que é oferecido não preenche o que nós necessitamos espiritualmente. Porque uma coisa é aquilo que nós necessitamos materialmente, e outra coisa é aquilo que nós necessitamos espiritualmente para nos colocar em equilíbrio. E aqui em João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz para os seus apóstolos, para os discípulos também, e para cada um de nós que estamos aqui: não se turbe o vosso coração. E o único que conhece nós, por dentro e por fora, é Jesus, porque Ele é Deus. E Ele vai exatamente mostrando duas coisas, duas atitudes para combater o desespero. Vejamos o que é que Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo aqui que o primeiro recurso para combater o desespero é exatamente confiar em Deus e confiar em Jesus. Não adianta nós procurarmos
esperança ou combater o desespero em algo ou em alguém que não seja Deus e que não seja nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos salmos que ilustram exatamente aquilo que o salmista tinha como a sua esperança. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E inúmeros outros salmos nós poderíamos dizer, expressando esta fé em Deus. Quando Jesus diz aqui, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, Jesus está estabelecendo um vínculo entre a terra e o céu, entre a terra e o Criador do universo, entre o ser humano e o seu Criador. Portanto, quando Jesus diz para que nós creiamos em Deus, é porque Ele está dizendo que Deus é o único, que não apenas representa o fundamento de toda a nossa esperança, como Ele é o sentido de nossa vida, de nossa existência. Aqueles que não confiam em Deus, eles não têm sentido para as suas vidas, porque lhes falta o vínculo com aquele que o criou, com aquele que lhe deu vida. E aí então Jesus diz exatamente isso: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aqui veja o que Jesus diz: credes em Deus, crede igualmente em mim. Essa palavra também é igualmente. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele se coloca no mesmo patamar de Deus. Confiem em Deus e confiem em mim. Acreditem em Deus e acreditem em mim. Portanto, como combater o desespero? Fé em Deus e fé em Jesus. Segundo, João capítulo 14, versículo 27. Dentro desse mesmo contexto, veja que nós lemos João 14, 1 e agora vamos ler João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, no lugar da ansiedade, no lugar do desespero, Jesus, ele diz que nos dá a sua paz. E a paz não significa ausência de problemas. A paz significa que em meio a todos os problemas, nós podemos conviver com aquilo que nos rodeia. Porque é a paz do Senhor, é a paz de Deus. E a paz de Deus excede todo o entendimento. Em meio a
todas as circunstâncias, em meio a todos os problemas, nós combateremos o desespero. Não cairemos no desespero, porque podemos experimentar a paz. E a paz do Senhor é um estado de espírito equilibrado. E isto, mais uma vez, queremos repetir, não significa ausência de problemas, ausência de dificuldades. Deixo-vos a paz, a minha paz, pronome possessivo, a paz de Jesus, a paz do Senhor, que é diferente daquela paz proporcionada pelo mundo. E aí vamos pegar uma comparação bem simples. A pessoa está com ansiedade, como o mundo vai proporcionar a paz para aquela pessoa que está com ansiedade? Tome um diazepam, tome um lexotan, que aí você vai experimentar a paz. Porque a pessoa depende de algo material, depende de uma química. E veja que eu não estou descartando que há situações em que, de fato, a gente precisa de um diazepam e de um lexotan. Mas estamos fazendo uma comparação de uma paz que preenche o nosso coração e que não há necessidade do comprimido, da química, para que nós experimentemos a paz. Possamos e podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, sonhar em paz, entregar-se integralmente aos cuidados do Senhor. Terceira coisa, como combater o desespero, nós vamos para João capítulo 16, versículo 33. Às vezes, nós lemos esses textos, nós sabemos que é Jesus que está dizendo essas palavras, mas nós não nos apropriamos. Essas palavras, elas são vazias para muitas pessoas. Parece que é um qualquer que está dizendo essa palavra. Parece que a ficha não caiu. E as pessoas pensem, olha, quem está dizendo isso é Deus. É Ele que nos deu vida, que nos conhece a nossa estrutura física e conhece também a nossa estrutura espiritual e as nossas necessidades espirituais. E o que é que diz aqui em João capítulo 16, versículo 33? Tenho-vos dito estas coisas. De uma certa forma é uma reprimenda de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Em mim, isto é, ligados a mim. Então há uma condição, tem que estar ligado a Jesus. Se não estiver ligado a Jesus, dificilmente o desespero será combatido. E facilmente o desespero levará para atitudes catastróficas. E o que é que Jesus diz? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. O que é que Jesus está dizendo? Enquanto vocês viverem no mundo, terão tribulações. Não há possibilidade da trajetória da nossa vida,
da nossa experiência neste mundo sem as tribulações. E aí vem como combater o desespero dentro de nossas casas, dentro do nosso país, no mundo. E como combater o desespero? Entendendo isso que Jesus está dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Há situações de perseguição dos cristãos muito mais catastróficas do que as situações que nós enfrentamos no nosso país. No nosso país, nós ainda temos liberdade de nos reunirmos nos lares, nos templos, ao ar livre, para proclamar, para ensinar o Evangelho. Mas há países que o simples fato de portar uma Bíblia já é motivo para ser condenado à morte, simplesmente por portar uma Bíblia. E aqui Jesus está dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Há um hino que nós cantamos, e já disse várias vezes, o hino 236, atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás. E aí Jesus diz: no mundo tereis tribulações, e muitas vezes tribulações que nós nem procuramos, elas vêm ao nosso encontro. E nós devemos estar preparados para enfrentar essas tribulações. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. A terceira coisa para combater o desespero é o ânimo. E como o ânimo das pessoas vão rapidamente de 100 a 0. Muitas vezes a pessoa está bem animado, daqui a pouco a pessoa rapidamente de 100 a 0. Muitas vezes a pessoa está bem animado, daqui a pouco a pessoa parece que Deus não existe mais, Jesus não existe mais, a confiança desapareceu, Deus não é mais uma realidade em nossas vidas, Ele não é o verdadeiro comandante das nossas vidas. E cai o desânimo. Aquelas pessoas que têm o templo para glorificar a Deus, mas não vão glorificar a Deus no templo. As pessoas que têm a oportunidade de falar o Evangelho para outras pessoas e não falam o Evangelho para outras pessoas. As pessoas que podem usar as redes sociais para pelo menos um versículo em 24 horas mandar para alguém. A gente não sabe a realidade espiritual daquelas pessoas e às vezes um único versículo foi uma palavra de enlevo espiritual, de bálsamo para aquela pessoa que está do outro lado. Porque muitas vezes a gente pensa que quem está do outro lado é uma máquina, mas não é. É um ser humano que tem coração, que tem sentimento, que pensa, que sofre e que está sujeito a todas essas tribulações como cada um de nós. Então o ânimo. E o que é ânimo? Ânimo é uma força interior para viver. E diariamente nós precisamos dessa força interior para viver. Muitas vezes a gente coloca pela manhã o pé no chão quando se levanta e está desanimado. Eu, por exemplo, quando ocorre isso, tem até um hino que eu já coloco: ceifeiros da seara santa, sois poucos, débeis sois, porém
é forte o vosso mestre. Avante, pois. Os que confiam no Senhor obterão vigor. Forças novas hão de ter, subirão até as alturas. Nós temos aqui essa força, o ânimo para viver. E outra coisa, isso aqui não é teoria, não. Todos nós que estamos aqui precisamos de ânimo para viver, porque o ânimo para viver independe da idade. Tem jovens que não têm mais nenhum ânimo para viver. Tem pessoas com 90 anos que dão lições de ânimo para viver. Participa dos cultos, vão para os cultos nos lares. Então, o ânimo é essa força para viver. E quem é que nos proporciona essa força para viver? Deus! Não é outra pessoa que proporciona isso, não. Todos nós precisamos dessa força para viver, esse ânimo. E aí o que é que Jesus diz no final desse texto? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Portanto, não houve problemas, tribulações que impedissem o ânimo de Jesus. Em todas as situações, Jesus sempre teve ânimo. Mesmo no Getsêmani, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E por último, nós vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Como combater o desespero? A última coisa que nós veremos aqui. O que é que Jesus diz? Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que é que Jesus está dizendo? Ora, se nós já seguimos todos esses passos, temos confiança em Deus, temos confiança em Jesus, temos a paz do Senhor, temos o ânimo para viver, como é que nós iremos nos inquietar com o dia de amanhã? Até porque há um ditado popular, verdadeiro, que o futuro a Deus pertence. O futuro para nós é apenas uma expectativa. Por quê? Porque nós só vivemos o presente. Então Jesus está dizendo, zero inquietação com o futuro. Isso não significa que devamos ser irresponsáveis. Isso não significa que nós não projetemos, que não tenhamos sonhos acordados. Não significa nada disso. O que ele está dizendo é para não se inquietar, não turbar o coração, não perder o equilíbrio espiritual pensando em algo futuro, porque o amanhã é futuro. Só Deus domina, só Ele sabe, só Ele tem esse domínio. Para Deus não existe passado nem futuro. Para Deus é um eterno presente. Ele sabe quando nós iremos
morrer, de que forma iremos morrer, e nós não sabemos. E nem sabemos se em vida Jesus voltará e seremos privilegiados de ver a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que ele está dizendo? Zero inquietação. As pessoas perdem o equilíbrio, caem muitas vezes em desespero, porque elas querem entrar num departamento que não tem condições. O amanhã não existe nenhum meio de domínio para que a gente domine, a gente tenha condições em relação ao futuro. O futuro é uma expectativa. Pode acontecer ou não. O melhor momento é esse agora. Nós estamos presentes aqui. É uma dádiva de Deus. Amém. Mas nós não sabemos se teremos outra ou outras oportunidades. E aí nós iremos nos inquietar. Jesus está dizendo zero inquietação com o futuro. Viver cada minuto como se aquele fosse o último da nossa vida. E aí viver da melhor maneira possível. Viver com paz, viver com ânimo, confiar em Deus, confiar em Jesus e o mais, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou que diz lá um outro versículo, que eu esqueço agora o endereço, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele terá cuidado de vós. Então são estas as lições para combater o desespero. E outra coisa, já caminhando para o final, ninguém aqui se coloque como super-homem ou super-mulher que não possa, em determinados momentos, sucumbir ao desespero, ou a tendência de chegar ao desespero. Sabendo isso aqui, a gente deve estar sempre conectados com Deus. Toda hora, todo instante, todo momento, porque o diabo, ele procura em todas as circunstâncias, por todos os meios, nos tirar do equilíbrio espiritual, da casa do Senhor, da confiança em Jesus, da confiança em Deus, e que nós não perseveremos em nossa fé. Ele vai usar de todos os meios. E quando muitas vezes a gente diz, eu me garanto, aí começa a negligenciar. Recentemente, eu peguei um Uber, eu, Valéria e Dona Áurea, quando nós fomos lá na dentista, aí fomos conversando com o rapaz. Aí o rapaz disse, olha, hoje o meu porto seguro é a minha casa. Eu não preciso ir mais para a igreja, não preciso ir mais para o templo. Ele diz, meio caminho andado para levar uma rasteira do diabo. Porque o templo, a casa de oração, foi estabelecida por Deus. No mundo inteiro, a minha casa será chamada casa de oração. O templo é insubstituível. Enquanto estivermos aqui na terra, nós podemos fazer culto no lar, podemos fazer culto no Geraldão, ou no Arruda, ou em qualquer outro lugar, mas o templo é o local por excelência. E que Jesus, diariamente, ele estava no templo, ensinando e se congregando com os judeus.
Que Deus, pois, coloque em nossas mentes, em nossos corações, tudo isso que foi dito aqui, para que nós não caiamos no desespero, não desanimemos, não deixemos a casa do Senhor dizendo que eu posso ser simplesmente crente em casa. Não deixemos nunca de pelo menos meia hora, disse muito, 5 minutos, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Estudar a palavra de Deus. Em nenhum momento deixar de se conectar com Deus através da oração. E a oração é um momento seu com Deus. Não precisa você estar dizendo para as pessoas que você ora 2 horas, 3 horas, 4 horas, não interessa. Oração é falar com Deus. Então, oração é você e Deus. Existe a oração coletiva nos cultos, mas existe aquela oração em casa que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai, que vê em secreto, e Ele te recompensará. Até porque Ele sabe tudo que nós necessitamos, mesmo sem que nós pronunciemos uma palavra para Ele. Agora, Ele quer que a gente tenha essa comunicação com Ele e converse com Ele. Então, como combater o desespero? Fé em Deus e fé em Jesus, a paz de Jesus, bom ânimo e zero inquietação com o futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E concluindo tudo isto aqui, toda essa esperança, ela será coroada de êxito quando chegarmos no céu. Porque aí, quando chegarmos no céu, não haverá necessidade nem de fé, nem de esperança. Será somente o amor. Como o apóstolo Paulo diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Por quê? O amor é aqui e no céu. Mas no céu não haverá mais necessidade nem de fé, porque nós já estaremos no céu, e nem de esperança, porque nós já estaremos no céu. Que Deus, pois, nos abençoe. Qual foi o tema mesmo? Como combater o desespero. Quem avisa, que Deus nos abençoe.